Olá, meus amigos. Embora eu tenha falado no último vídeo a respeito desse trânsito pelas diferentes imagens que direcionam a nossa vida, hoje eu queria te falar a respeito da vida como um jardim a ser cultivado. Eu acho que essa ideia é um pano de fundo interessante e talvez isso tenha a ver com o quanto viver a experiência do cultivo de um jardim pode ser transformador para nossa alma. Porque eu fico pensando, o jardim te dá um tom. Você não planta o dia que você quiser, nem planta o que você quiser. Você está restrito às estações do ano, você está restrito à qualidade do solo, você está restrito ao clima, porque determinado clima permite determinadas coisas que não permitem outras. Então talvez você queira plantar abacaxi, mas abacaxi pode funcionar no tropical e pode não funcionar num espaço mais nórdico. E aí, talvez você queira colocar fruta onde não dá e ela vai ficar meio amarga, não fica doce se não tiver sol suficiente, por exemplo. É você querendo ser uma coisa que você não é. É você querendo frutificar uma coisa que não está ao teu alcance. Gente mais tímida querendo ser extrovertida, gente introvertida querendo ser silenciosa, gente invejosa querendo ser simples, gente arrogante querendo ser mansa, e aí a gente vai querendo frutificar naquilo que não dá para plantar. Mas também tem estação do ano, como eu te disse, né? Não dá para plantar muita coisa no inverno, mas tem muita coisa boa que dá para fazer no inverno que vai resultar lá na primavera. E na primavera também tem um tempo certo, porque não é a primavera inteira, tem coisas que você tem que pensar lá no início da primavera, ou que você tem que pensar na estação anterior, para que reproduza ou para que reflita na sua primavera. Então eu fico pensando quantas vezes a gente não tem o tempo das coisas, né? Às vezes você quer muito uma relação, mas não é o tempo disso. Às vezes você precisa do tempo para você. Às vezes você precisa investir no teu trabalho. Não vai passar a vida inteira investindo a mesma energia no trabalho, mas naquele momento é aquilo que você precisa fazer. O aprender de uma língua, uma pós-graduação, uma nova experiência. Tem tempo para tudo. E se você não tiver a sabedoria de perceber a estação que você está e o que cabe naquela estação, você vai se atrapalhar. O problema não era querer plantar amora. O problema era naquela estação que não dava para plantar a amora nem a tulipa. Então, se você não estiver atento à estação, talvez você não esteja percebendo o que pode ou não pode frutificar na sua vida. Há pessoas que elas percebem que não é o momento de um relacionamento, mas ficam insistindo e só quebram a cara, só quebram a cara, só quebram a cara. E ficou quebrando a cara porque não percebeu que a estação era de recolhimento, era de silenciamento. Às vezes investindo tempo numa religião, quando deveria estar vivendo outros elementos. Às vezes querendo trabalhar quando a estação é do descansar e querendo descansar quando a estação é do trabalhar. Qual que é a estação da tua vida? Pensar a vida como um jardim facilita muito das nossas coisas. Até porque, veja bem, quando você planta, mas tem que esperar o resultado do teu plantio. Isso para mim também é muito da vida, a gente quer ter resultado rápido. A gente quer que as coisas se direcionem. A gente quer que aconteça tudo no nosso tempo, né? Eu lembro de uma amiga muito querida dizendo, mas a gente tem que ter intimidade, falando para o marido dela. A gente tem que ter intimidade, né? Como uma pessoa que vai lá comprar uma flor artificial e colocar no jardim. Vai ter lá, vai estar lá, lindo o girassol o ano inteiro. Mas é artificial, porque não foi plantado, não foi cultivado, não foi regado e não esperou o tempo de nascer. Intimidade não é algo que se impõe a uma relação. Intimidade é algo que se planta, que se cultiva, que cresce com o tempo e que se usufrui depois. Se você quiser ter intimidade sem fazer plantio, você não vai ter isso.
Se você quiser começar uma relação e querer que ela funcione como a relação dos teus amigos de 10 anos, tem alguma coisa errada, porque tem tempo para tudo. E se você não tiver sabedoria de plantar e esperar frutificar, ou esperar crescer e se desenvolver, você vai ter um jardim bem chinfrim. Mas também não vamos pôr flor em todos os lugares. A gente faz uma montanha num lugar, num outro lugar a gente tem pedrinha, no outro lugar a gente tem grama. Tem que pensar bem aonde que a gente coloca a árvore, aonde coloca o banco e aonde que coloca as flores. Isso para mim me ajuda muito a pensar a vida. Você tem que organizar as coisas, porque se você quiser pôr flor em tudo, não vai ter lugar para você caminhar e as flores lá do final você não vai conseguir nem chegar. Se você colocar árvore em tudo, você vai fazer sombra umas para as outras e a gente vai ter um problema com o solo, porque quando tem um monte de árvore, você então perde a qualidade do solo, que não tem mais o contato do sol. A gente precisa de diversidade. Um pouco de árvore, um pouco de pedra, um pouco de grama, espaços com sol, espaços que não são tanto com sol, mas que servem para outras coisas. Veja que interessante, pensar a vida como um jardim dá uma noção de movimento, não só de movimento enquanto as estações, não só movimento enquanto o tempo das coisas, mas também enquanto a necessidade da diversidade, de tudo aquilo que a gente precisa ter para que a vida vá acontecendo. Olha que coisa linda, pensar a vida como um jardim pode ser extremamente desafiador para todos nós. Outra coisa que me ocorre agora, fico lembrando eu, de tirar não são ervas daninhas, né, mas existem algumas plantas que elas são inconvenientes, né? Se você deixar solta, elas tomam conta do jardim inteiro, elas passam por cima das outras plantas e você precisa tirar. E aí eu me recordo por ter um jardim grande, que daí você vai tirando aqui, vai tirando lá, chega lá no fundo, e ao longo dos dias ou das semanas você tira tudo, e depois que você terminou aqui no outro canto de tirar tudo, já está no tempo de voltar e começar a olhar aqui de volta. E aí teve um dia que eu até me peguei dizendo, meu Deus do céu, mas eu vou passar a vida inteira tirando essas plantinhas aqui. Sim. Porque essa é a lógica da vida, se você não ficar atento a algumas coisas que têm a tendência de dominar teu comportamento, se você não estiver ali cuidando destes elementos para que eles não cresçam desreguladamente, você vai ter problemas. Pensar a vida como um jardim é interessante porque traz para nós a noção de que o cultivo é constante. Se você para de meditar na tua vida, você vai começar a ter problemas. Se você para de fazer exercício, você vai ter problemas. Se você para de regar, se você para de adubar, se você para de cuidar, você pode ter um jardim lindo hoje, mas em 6 meses ele estar mais parecendo um terreno baldio, porque você parou de cultivar. Isso tem muito da lógica do mundo interno. Você pode estar num momento excelente da sua vida, de percepções internas, de entendimento, de relações saudáveis, de um bom desenvolvimento profissional. As coisas podem estar fluindo, mas presta atenção. Esse é o jardim lindo que você tem. Parou de cuidar. Dali 6 meses ou 1 ano você vai seriamente ter problemas. A vida precisa de constante cultivo, mas desse cultivo que tem que ser prestado ou que tem que ser oferecido dentro de um tempo que não somos nós quem determinamos, de coisas que não estão ao nosso alcance, e às vezes algumas coisas vão morrer. Fico lembrando de quando a gente passou um período sem chuva, e aí você fica pensando, meu Deus, e a grama está morrendo, e não dá para sair regando tudo, e vai ter que morrer, e algumas plantinhas vão morrer, e outras vão nascer. E esse é o movimento. E depois de alguns meses, a gente já nem sente falta daquelas que morreram, ou no inverno muitas vão morrer mesmo para outras nascerem. Essa dinâmica.
essa lógica da vida que não é estática, da constante interação que tudo tem que acontecer, para mim traduz muito do movimento da vida interna, cuidar de si, desta multiplicidade que nós precisamos viver, desta flexibilidade, deste movimento, das diferentes estações, e cada estação requer um cuidado. Cada planta requer um cuidado, você não pode cuidar de todas igual, você não pode oferecer a mesma coisa. Quando você está triste, é um tipo de cuidado que você precisa ter com você. Quando você está com raiva, não é o mesmo cuidado, é diferente. Quando você está ansioso, é outro tipo de cuidado. Quando você está numa relação abusiva, você tem que ter outro tipo de cuidado, tem que mandar as coisas à merda, mas às vezes não dá para mandar tudo à merda. Olha que coisa interessante, não dá para ter o mesmo padrão para tudo. Se você tiver o mesmo padrão para tudo, você destrói um jardim e vai plantar só cana-de-açúcar, vai plantar só pinheiro, vai destruir com a ecologia, vai destruir com a lógica da natureza. Pensa na vida como um jardim, mas que também nesse teu jardim possa ter uma pequena passarela para de vez em quando você dar uma desfilada. Pode ter lá um barzinho, uma ravezinha lá atrás para você dar uma divertida. Nesse jardim também vamos colocar um templozinho, uma capela para você viver o momento da religiosidade. Vamos colocar uma TV ou um espacinho para ter uma performance musical ali atrás. Vamos colocar alguma coisa para a gente se divertir, quem sabe um riozinho, uma ponte por cima do rio, alguma coisa que dê um pouco mais de emoção, uma daquelas balanças ou daquelas coisas para nossa diversão. Mas talvez agora, terminando estes vídeos, isso para mim faça bem sentido, né? Pensa na tua vida como um jardim, nessa multiplicidade, e coloca esses diferentes espaços no teu jardim para que você possa recorrer a eles em determinado tempo. Mas, se possível, tenta fazer da filosofia da tua vida um jardim para ser cuidado, para ser vivido. Uma hora a gente vai deixar o jardim. E tá tudo bem. A experiência não foi do aplauso, não foi da diversão, foi de estar ali, foi de cuidar, foi de viver, foi de sentir cada um daqueles perfumes, foi o de ter certeza que a tua mão construiu aquele espaço, foi o de saber que aquela árvore grande foi você que plantou há 15 anos atrás. E isso eu tenho certeza que vai te preencher. Você não precisa das coisas lá fora, você precisa das experiências. Você não precisa trazer a rosa com você porque o perfume dela está marcado no teu cérebro. Você não precisa das coisas lá fora. Se você interpretar a tua vida como um jardim a ser cuidado e cultivado, você vai estar vivendo esta experiência internamente. Eu tenho certeza, ela vai te preencher, vai te fazer bem, vai te trazer paz. Vive tua vida como um jardim, traz isso como filosofia para você, pensa qual é o lugar que você ocupa no mundo e não deixa de cultivar o jardim que está aí. Porque alguns não plantam, e como não plantam, não colhem. Não colocam flores, e como não tem flores, não vê colorido. Não adianta dizer não tem flor nenhuma, aqui não tem coisa bonita, você precisa fazer. E se você fizer, a natureza vai te responder gentilmente. Assim também é a nossa vida interna. Até mais.